Voltamos para mais um bloco do FAUSB Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o professor Eduardo Silva. O professor Eduardo Silva é professor da Faculdade Cândido Rondon, do curso de Direito. Seja bem-vindo, professor, ao FAUSB Entrevista. Obrigado, professor Bittencourt. Satisfação estar com os alunos aqui virtualmente, né, com nossos alunos das 3 faculdades, Cândido Rondon, FAUSB e FAUC, podendo falar rapidinho algumas coisas sobre o direito. Tá certo. Professor, hoje a gente vai falar um pouco sobre direito constitucional e direitos humanos aí em tempo de pandemia. É um assunto que a gente tem trazido à tona sempre, né, porque é uma coisa bastante importante. E uma coisa assim que deixa a gente um pouco receoso. Existe um conflito de competências dos entes federativos nessa restrição das medidas de quarentena? Existe isso? Está acontecendo? Está acontecendo, né? A gente tem visto desde o início do ano, quando estourou, vamos dizer, estourou aí essa questão da pandemia, da infecção aí generalizada pelo Covid-19, originada da China, uma série de medidas dos entes federativos, né? Seja da União, através do nosso presidente da República, seja os governos estaduais, através dos seus governadores e os municípios. E, obviamente, como a gente já tem visto na mídia, as medidas nem sempre são iguais, né? Então, tem havido uma falta de coordenação, isso persiste até hoje, né? Onde esse conflito, o presidente diz uma coisa, o governador do estado diz outra, o prefeito diz outra, e a população permanece até hoje, inclusive alunos nossos até hoje... Perdidos, porque ele trabalha num frigorífico, mas e aí? O frigorífico pergunta, a gente tem que obedecer ao município. Aí ele ouve, não, agora a gente está no município tal, tem que ouvir o governador. Ele está no outro estado, não, tem que ouvir o presidente. Então, tá aquela bagunça. Professor, o que é constitucional nisso, na realidade? Por exemplo, existe uma competência na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. É ruim dizer ou é errado dizer que a esfera federal tem uma competência superior à estadual ou à municipal? Não, o que acontece é o seguinte, né? A nossa Constituição de 88, o nosso constituinte ele foi sábio, né? Nós somos a Federação Brasileira, uma federação composta dos seus 26 estados mais o Distrito Federal. Somente a União é soberana perante o cenário internacional e os estados, por desejo, né, e por determinação do poder constituinte originário, são autônomos. E a Constituição, a partir dos artigos 20, 21 em diante, ela distribuiu o exercício do poder. Então, essa competência, ela nada mais é do que distribuir o exercício do poder dentro da Federação Brasileira. Então, nós temos situações onde o governo federal, onde a União vai poder administrar e legislar, nós temos situações que cabem aos estados e nós temos situações que é do município. E nós temos situações que é exclusiva só de um dos entes. Então, essa bagunça, como eu falei no início, que a gente está passando no Brasil, onde as pessoas, inclusive alunos nossos de diversos cursos, às vezes ficam aí nos grupos de WhatsApp perdidos. Poxa, o prefeito falou isso, o governador falou isso. Então, essa confusão, porque geralmente, eu falo isso nas minhas aulas de constitucional lá na Cândido Rondon, geralmente um ente acaba entrando na esfera do outro. E é aí que começa. E todas as situações, se der tempo a gente falar rapidinho hoje, das confusões se deu exatamente porque um ente ele entrou na esfera do outro. Seria, a grosso modo, seria mais ou menos, nós falaremos aí numa empresa, vamos imaginar aqui, sei lá, vamos pensar aqui, a esfera, uma escola, nossa faculdade, o professor entrar no ente, entrar nas atribuições do coordenador, que provavelmente vai ter conflito, vai ter confusão. Com certeza. Só para complementar, então nós temos, por exemplo, no âmbito da União, e aí especificadamente saúde, todos os entes podem legislar sobre saúde e ter competência administrativa sobre saúde. E aí é que começou nosso problema lá com o presidente, determinando medidas contrárias ao que os governadores e prefeitos tinham determinado. Nasceu aí, então, a disputa que automaticamente foi parar nos nossos tribunais. Tá certo. A gente, analisando realmente, porque nós, por falta, às vezes, de conhecimento, a gente
não têm o entendimento disso, né? Que existe esferas e que em alguns casos são autônomas, mas a gente acompanha muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a legislação é própria nos estados, né? Tanto que tem alguns que têm pena de morte, outros não, enfim. Então, é uma legislação diferente em cada lugar. E no Brasil não deixa de ser também a incumbência de cada um, é claro, que tirando algumas coisas de calamidade muito grave, enfim, que aí se tem mais um... Mas essa confusão realmente está acontecendo aqui. Sim, é até importante, eu sempre gosto de trazer com exemplos, né? E no caso, essa confusão está fácil de trazer exemplos. Nós tivemos no início deste ano, logo após o mês de fevereiro, o presidente editou uma lei para tratar sobre, uma lei federal para tratar sobre as medidas de combate ao coronavírus, e logo ele regulamentou através de decretos, né? E essa lei e os decretos, né, a medida provisória, inclusive, foram objeto de questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não. E o Supremo Tribunal Federal, né, foram 2 ações de controle concentrado, reafirmou, né, que há competências, o presidente da República não pode invadir competências reservadas aos estados e aos municípios. Por exemplo, o presidente da República determinou na lei que poderia haver algumas medidas de impedimento de circulação de pessoas, por exemplo, a questão da quarentena, algumas questões que foram discutidas, que foram postas e que os partidos políticos, né, e a OAB, inclusive, ajuizaram a ação no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reafirmou, olha, a União ela pode determinar medidas na esfera de suas competências, né? Naquilo que for global de interesse nacional, ela determina as suas competências. Por exemplo, quando a gente fala de fronteira, o Estado não tem autonomia para definir nada sobre fronteira. Então, qualquer assunto sobre fronteira, por exemplo, vamos falar de saúde, a entrada e saída de pessoas do Brasil é exclusivamente competência da União. O governador do estado, onde tem aeroporto internacional, falando aqui numa linguagem mais popular, né, não apita nada. Determinação nos aeroportos internacionais é da Presidência da República, da União, através do presidente. Os estados, por sua vez, no seu âmbito territorial, eles também têm a sua competência. Então, a gente não fala assim que há uma relação vamos dizer assim, de superioridade ou não. O estado, cada estado, nosso estado de Mato Grosso, nosso governador, nosso estado é autônomo. Então, dentro das esferas daquilo que é interesse estadual, o nosso governador, ele pode tomar as decisões, lógico, obedecida à Constituição Federal, obedecida à Constituição estadual, né? Tomar as decisões que ele melhor julgar. No caso específico de saúde, nós temos ainda o conflito do presidente com o governador e com o prefeito, né? Sim. Eu falei disso nas minhas aulas de constitucional recentemente, porque os alunos me perguntaram isso, que foram um conflito, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente teve um conflito que é público e notório, né? Uma briga política entre o governador Mauro Mendes e o prefeito de Cuiabá. Pinheiro. E isso foi levado ao Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o prefeito, no mês de março, ele determinou a quarentena em Cuiabá de forma bem restrita, e que continua até hoje, né? Ele tem semana após semana reavaliado o que abre, o que fecha, numa conduta que, ao meu ver, né, tem sido prudente. Mas o governador, à época, em março, ele tomou uma conduta um pouco mais aberta, com o objetivo de abrir mais um pouco. Ou seja, ele emitiu um decreto mais amplo do que o do prefeito. E os comerciantes de Cuiabá começaram, mas peraí, eu obedeço o governador ou obedeço o prefeito? Prefeito negativo. No âmbito municipal, né, que é o interesse local, no âmbito municipal, quem manda sou eu. No bom português. Sim. O governador manda no estado, mas no âmbito territorial aqui do município sou eu. Interesse local, artigo 30. Feito isso, ficou aquela discussão dos empresários, abre e fecha, o governador fala que pode, o prefeito falou que nada. O que fez o prefeito, então? Ajuizou uma área de segurança e o Tribunal de Justiça, assim como o STF já tinha falado antes, reafirmou. O interesse é local, né? O município de Cuiabá é competente, então aquilo, o decreto do governador vale para o Estado, mas não vale para Cuiabá. Para qualquer município que tomar conduta diferente. Porque o município está no exercício de suas competências constitucionais. Dentro da sua parte territorial. Exatamente. Então aí nós vimos que nós tivemos o posicionamento do STF e tivemos o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sim. E ele foi
praticamente igual, né? O Tribunal de Justiça Sim. acompanhou o STF. Exatamente. Professor, tem uma coisa que chama atenção. Às vezes se fala em toque de recolher, Sim. como uma medida extrema. É permitido? Não é? Isso aconteceu? Pode ainda acontecer? O que o senhor pensa disso? Então, na verdade, toque de recolher é mais um assunto polêmico, né? Eu até acompanhei a entrevista, mandar um abraço para o professor Jonathan, meu irmão, né? Jonathan Peixoto. Lógico que dos irmãos aqui, eu e ele, eu sou mais bonito, né? Sim. Professor Jonathan. Ah, sim, com certeza. Mas ele com propriedade falou na entrevista aqui contigo, né, Bittencourt? Alguns assuntos estavam meio esquecidos aí, tanto direito penal como direito constitucional, né? Estavam esquecidos, a gente comentava em sala de aula, mas o aluno, putz, isso nunca aconteceu, não tem nenhuma hipótese. Ele estava comentando agora. A pandemia ressuscitou alguns assuntos de direito. Onde que em condições normais a gente ia falar de restrição do direito de ir e vir. E aí, a liberdade, o direito de ir e vir, ele faz parte do complexo máximo de direitos do cidadão, da pessoa humana. É por isso direitos humanos, né? Que é direitos humanos e é direito constitucional juntos, porque faz parte aí desse complexo de direitos nossos, de cada um de nós. É o direito máximo, o direito da liberdade plena. Seja ir e vir, que é o deslocamento, mas não só a liberdade de ir e vir, como liberdade de expressão, de manifestação, de opinião e de crítica também. Tudo isso faz parte do complexo jurídico aí de direitos e liberdade. Ótimo. Toque de recolher. A situação que nós estamos atravessando, de fato, exige da administração pública algumas atitudes enérgicas. Sim. E vários municípios aí, Brasil afora, se viram em desespero, desesperados, porque, de fato, nós não temos uma vacina, nós não temos aí os tratamentos colocados aí, essa discussão que a gente está acompanhando na mídia, aplica cloroquina, não aplica, faz bem, faz mal, não tem pesquisa, tem, a gente não sabe. Então, os prefeitos, mais uma vez, dentro da sua órbita de competências, diversos prefeitos do Brasil afora resolveram, olha, eu não vou esperar meu hospital ficar lotado, não vou esperar a coisa estourar aqui. Então, é o seguinte, baixa o decreto municipal, das 10 da noite às 6 da manhã, eu não quero ninguém na rua. E vários prefeitos fizeram isso. 3 casos me chamaram a atenção, 2 casos judicializados, né? E um ainda não está, mas eu acho que pode ser a qualquer momento, que é inclusive no nosso estado. O que aconteceu? No Paraná, 2 municípios, né? Umuarama e Araucária, fizeram decretos do toque de recolher. E que foram automaticamente... É uma medida enérgica, uma medida bem radical. Claro que a população não aceitou. Mas essa é uma medida para salvaguardar a saúde das pessoas, né? Exatamente. Mas acontece que o toque de recolher, para efeito do coronavírus, das 10 às 5, ele não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Porque as pessoas já não circulam o vírus, ele não dá pausa de circulação, né? Das 10 às 5 da manhã, ele não faz essa pausa. Então, se a pessoa circulou de manhã às 5 e 1 da manhã, não adiantou nada ter ficado à noite parado. E sobre esse argumento, inclusive, no HC, no Tribunal de Justiça do Paraná, é que o desembargador lá no Paraná, ele mandou suspender a eficácia do decreto, no habeas corpus. Né? O habeas corpus é um remédio constitucional que justamente visa proteger a liberdade de ir e vir. E nesse sentido, o Tribunal de Justiça manteve a decisão. No município do Umuarama, a mesma coisa. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí tem um link importante. Chegou como? Lógico, os municípios, né, mantiveram, fizeram defesa para manter o toque de recolher nos seus respectivos territórios. Mas acontece que aquela lei que eu disse para você, logo no início, que foi ditada pelo nosso presidente, ele trouxe lá uma previsão de restrição de circulação de pessoas no território nacional. Tanto restrição entrada e saída do país, por exemplo, como foi a medida que o presidente americano tomou agora recente, né? Está previsto na lei que o nosso presidente é ditado pelo Poder Legislativo Nacional. Mas com uma condição, que haja recomendação baseada em estudos técnicos, lógico, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E na lei colocou lá no seu artigo 3º que poderia haver restrição de entrada e saída do país, lógico, com prévio estudo da Anvisa, e de locomoção interestadual e intermunicipal. Só que exigiu que houvesse manifestação prévia, né, da Anvisa. Então, o STF, tanto o ministro Marco Aurélio como o ministro Alexandre de Moraes, ambos negaram e sustaram os efeitos desses 2 decretos de toque de recolher, porque ambos
apesar da boa intenção do prefeito, né? Apesar da boa intenção, não, na verdade, da medida extremada, mas com intenção de combater o coronavírus, não havia estudos técnicos que comprovassem que isso seria eficaz. Seria eficaz, que havia necessidade real de toque de recolher, né? É um instrumento extremo, como eu disse, o toque de recolher tem previsão constitucional, na verdade, somente se o Brasil estivesse em estado de defesa. Que não é o caso, que não é o caso. Que aí poderíamos ter o estado de defesa, o estado de sítio, uma restrição do direito humano de ir e vir, de liberdade, a esse nível, que não é o caso. Então, os decretos acabaram sendo revogados, depois de declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Os 2 casos que eu selecionei são os 2 casos do Paraná, que teve isso. Mas nós temos um caso, Bittencourt, aqui no nosso estado de Mato Grosso, que é a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Só que até o momento não foi judicializado, né? Tangará da Serra já baixou o decreto aí no início de abril de toque de recolher, um período, suspendeu e agora, me parece que essa semana publicou um novo decreto de toque de recolher das 22 às 5. E no mesmo sentido desses que eu acabei de comentar do Paraná, porém, no caso do decreto municipal de Tangará da Serra, isso não foi judicializado, então está se cumprindo até segunda ordem. Até segunda ordem. Nada impediria, por exemplo, de Cuiabá, aqui no município de Várzea Grande, isso acontecer, mas, como eu disse, a lei nacional, né, a lei federal 13.069 de 2020, de iniciativa do presidente da República, aprovada pelo Congresso, exige que haja uma manifestação da Anvisa. Então, ou seja, uma avaliação sanitária para ver a situação, para permitir uma liberdade. Significa dizer, então, que seriam cidades e estados que tivessem uma desproporção gigantesca aí de contaminação e de mortes. Que seria, então, que justificaria essa medida extrema de toque de recolher. Que até agora, né, nenhuma persistiu em pé ainda. Tá certo. Era isso que, sobre o toque de recolher, é mais ou menos isso que nós estamos passando. Recebemos aqui no FAUSB Entrevista o professor Eduardo Silva. Muito obrigado, professor. Esperamos recebê-lo mais vezes aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estarei à disposição sempre que precisar para a gente esclarecer alguns assuntos, não só direito constitucional, direitos humanos, como civil, processo civil, para os nossos alunos da Cândido Rondon. Todos eles mandam um abraço, né? E para aqueles que não foram meus alunos aqui no curso de Direito da FAUSB, falem com o professor Adriano e o professor Bittencourt, quem sabe eles trazem para cá também, para vocês terem essa honra. E um abraço aos meus alunos, aos amigos lá da FAUC também. Tá bom. Encerramos aqui mais um bloco do FAUSB Entrevista. Boa noite. Boa noite.